Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Estamos dando seguimento aqui os vídeos sobre meta, né? Esse é o vídeo número 7, hoje nós vamos falar sobre pessoas. Deixar de conhecer a sua equipe pode levar a desastrosas decisões. Então, é um tema bastante que eu valorizo muito as pessoas na execução dos processos. Então, você deixar de conhecer a sua equipe pode levar a desastrosas decisões. Tem que realmente conhecer cada um. E para conhecer, você tem que estar dentro do Gemba. Você tem que estar fazendo gestão diária. Você tem que estar conversando com as pessoas, treinando as pessoas, né, diariamente. Com a implementação da gestão diária do GD, você passa a conhecer cada um da sua equipe. Qual a compreensão que eles têm sobre a meta, os processos da empresa, como a empresa ganha ou perde dinheiro, né? Então, com a aplicação da gestão diária, você realmente passa a conhecer cada um. Todo dia você está despachando com ele, vendo o programado, o realizado, vendo a dificuldade, como ele está, quais são as soluções que ele apresenta. A capacidade real, né, de execução versus planejado, falta de entendimento sobre o propósito da empresa, né? Esse é um ponto que pega muito. Toda empresa tem um propósito, né? Apesar da maioria das empresas se preocupar muito só com a visão e com os valores, com a missão, mas, em primeiro lugar, na minha opinião, vem o propósito. Então, o primeiro propósito qual é? Atender a necessidade do cliente. Se eu não tenho um negócio que ele não atende a necessidade do cliente, ele não vai para frente. Não tem como. Segundo, remunerar o capital empregado. Ou seja, eu tenho que gerar lucro. Se essa empresa não gera lucro, ela não vai à frente. Então, propósito tem dois itens: atender a necessidade do cliente e remunerar o capital empregado. Não adianta você escrever frase de missão, de visão, se você não tem propósito. Sem propósito, você não vai ter valores na sua empresa. Se você não ganha dinheiro, você não remunera justamente as pessoas. Se você não ganha dinheiro, se você não atende a necessidade do cliente, sua empresa não gira. Então você pode colocar lá a missão que quer ser a maior empresa do Brasil, do Nordeste, do mundo, em determinado segmento, que não vai acontecer. Então, primeiro item, atender a necessidade do cliente. Segundo, remunerar capital empregado. Ou seja, tem que gerar lucro. Isso vale para qualquer negócio, de qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Até a pessoa que tem uma banquinha ali, que vende sanduíche, que vende tapioca, ela tem que ter esses dois propósitos. Se a tapioca dela não atender a necessidade do cliente, ela não vai vender. Se ela faz roupa e a roupa dela não atende a necessidade do cliente, a roupa vai encalhar. Consequentemente, não vai ter remuneração do capital. Isso tem que estar bem claro para cada um deles. Quando você esclarece para todo mundo, hoje você tem isso fica mais fácil de resolver o problema. Então eu estou com um problema aqui no meu setor, estou com tecido com defeito. Se eu entendo o que é propósito, qual é o propósito da nossa empresa, eu não vou deixar aquele tecido passar para frente com defeito, eu vou barrar. Não precisa ter um controle de qualidade para vir aqui e dizer que o tecido está com defeito. Eu automaticamente, nesse entendimento, eu paro o tecido, eu não boto para frente. E porque se eu mandar isso com defeito, o cliente não vai ficar insatisfeito, vai devolver a mercadoria e não vou ter lucro. Então, ou seja, é importante que cada um foque na solução dos problemas pensando nesse propósito. Então, qualquer dificuldade que você tem que resolver dentro da empresa, eu tenho que pensar nesses dois itens: atender a necessidade do cliente e fazer a empresa ganhar dinheiro. Então, a decisão que eu tomo dentro da empresa tem que estar focada nisso. Então, muitas vezes a meta é dada e no desespero a pessoa sabe, né, algumas regras da empresa, tem conhecimento do processo e começa a queimar processo para atingir a meta. Por exemplo, controle de qualidade. Muitas vezes, na pressa de bater a meta, queima processo, não faz a revisão, não faz a inspeção, não faz todos os consertos, deixa aí umas peças no meio com problema, né? Então, ou seja, eu tenho normas de cada tipo de tecido dada pelo fornecedor, de limite de tempo para descansar o tecido, eu não respeito esse prazo.
eu não boto o tecido para descansar de forma correta, para atropelar o processo e eu atingir a meta física, né? A meta quantitativa. Mas quando eu chego na meta qualitativa, que envolve a qualidade, a meta foi batida na marra. Então eu começo a queimar processo, por exemplo, dentro do setor de corte, aumentando o número de folha infestada, aumentando a velocidade de corte, e dou o número, mas quando as peças chegam para costurar, essas peças começam a ter um alto nível de defeito. Então, o que adiantou essa meta batida? Porque eu não vou ter as peças para atender o cliente. Então, ou seja, quando o gestor e os colaboradores passam a compreender melhor o que é um propósito, o resultado aparece, né? Os colaboradores passam a compreender melhor o seu gestor, quando ele coloca isso muito claro. Se faz necessário que o gestor seja um ouvinte melhor, deixe as pessoas falarem. Somente assim você vai saber a opinião de cada um deles. Eu tenho presenciado algumas situações que o supervisor, o gerente, dá uma abafa quando determinadas pessoas começam a falar, expor quais são as dificuldades que ela tem na execução, né? E dizer o que ela pensa sobre o processo. Às vezes, aconteceu algumas vezes, eu estar em reunião com revisoras, e no entendimento delas, aquilo que ela deixou passar com defeito, ela compraria. Ela acha que aquilo é assim mesmo e que não precisa ser melhor. Só que ela não foi explicada a ela o propósito de atender o cliente. O nosso cliente, ele não quer receber a mercadoria com aquele tipo de defeito. Então é muito importante saber trabalhar com as pessoas. Primeiro, para trabalhar com pessoas, tem que gostar de gente. Tem que saber respeitar as pessoas dentro do conhecimento, né? Eu tenho que passar conhecimento para elas. E estar no Gemba, acompanhando a execução, fazer gestão diária, faz com que a gente conheça cada um. E ali você vai alinhando os processos e fazendo as pessoas melhorarem. Normalmente, muita gente muda. Não basta você, gestor, conhecer o seu pessoal. Detalhe, eles necessitam também conhecer você. Você como gestor, como pessoa, seja acessível. Protege confiança e interesse na viabilização da meta junto com a sua equipe. Projete, melhor colocando, projete confiança e interesse na viabilização da meta junto com a equipe que está executando. Então, ou seja, além de você conhecer o pessoal, você também tem que permitir que ele lhe conheça. E a única forma é eu estar dentro dos processos, eu andar dentro dos processos, eu conversar com as pessoas, eu fazer gestão com as pessoas todos os dias. O gestor deve se lembrar que a sua equipe está constantemente em busca de indicadores da sua capacidade de conduzir a equipe para alcançar a meta. Então, fique certo que nós que trabalhamos com a gestão, até nós da consultoria, somos observados. Observar a forma que a gente fala, a forma que a gente coloca, o tipo de solução que a gente dá, se aquela solução é justa ou não, se a gente está realmente empurrando o processo ou puxando o processo, né? Se a gente está usando a técnica correta, a ferramenta correta, né? Então isso gera indicador na cabeça de quem está executando ali no operacional. Ele olha para o chefe, não, o chefe esse chefe é justo, o que ele está pedindo dá para fazer, né? Tem algumas, como eu já coloquei em alguns outros vídeos, né, que trabalham no modelo da gestão tradicional, que impede que essas melhorias aconteçam, não? Essa troca de informação. Muita atenção para não enviar sinais errados para a sua equipe, que geram uma interpretação errada e comprometam o resultado. Então você tem que ter cuidado com o que você diz, cuidado com as suas palavras, cuidado com as segundas intenções. Você pode estar gerando na cabeça das pessoas, né? Eu tenho muito medo de um negócio chamado agenda oculta. Alguma coisa está sempre acontecendo para mudar o status do processo. Sempre acontece, ou há uma mudança positiva ou negativa, de modo que agir às cegas, ou conduzir a sua empresa olhando pelo retrovisor, como é que é conduzir a empresa olhando pelo retrovisor? É fazer um planejamento simplesmente com dados históricos, tá certo? Se você gosta muito de fazer isso, provavelmente você não vai chegar a um lugar novo, você vai chegar ao local de antes. São receitas para não atingir a meta, e digo mais, é fracasso certo, não tem como. Então,
lidar com pessoas é uma arte, né? Todo dia você tem que estudar isso aí. Para aprender, você tem que estar no meio das pessoas. Você não consegue aprender e trabalhar com as pessoas isolado na sala, sem conviver com elas, sem entender cada um, né? E sem se mostrar para elas. Elas também têm que te conhecer para saber até que ponto pode confiar em você. Isso é fundamental, isso aí. Essa consultoria industrial trabalha focada em metas. Nossa base de trabalho é orientado pela filosofia da Manufatura Lean. Contribuímos na definição das metas, estratificação, desdobramento e acompanhamento para a realização das metas junto à sua equipe. Treinando e elaborando plano de ações. Para mais informações, entre em contato com o Sérgio Amorim ou Magna Mota, que tem nossos números. Em nosso canal do YouTube e Instagram e no nosso site tem bastante informação sobre o nosso trabalho, muitas dicas que podem te ajudar no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, dá um like aí nesse vídeo, faça seus comentários e muito obrigado e até o próximo vídeo tratando desse assunto ou de outros. Muito obrigado.